Apesar de susto no primeiro tempo, o Corinthians consegue golear o Atlético Paranaense em Itaquera e respira no Campeonato Brasileiro. Já do lado do time paranaense, a situação complica bastante. Bem, meus amigos, Corinthians e Atlético Paranaense, um daqueles jogos, né, que sofreram a mudança de data por conta de toda a polêmica que aconteceu com a Copa do Brasil, que, como eu disse no vídeo de ontem também, né, está relatado aqui no canal. Bem, Corinthians e Atlético Paranaense, cara, é basicamente uma final de Copa do Mundo contra o rebaixamento. Um Corinthians que apresenta bom desempenho em campo há muitos e muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Porém, em muitos deles, os 3 pontos não vêm, como foi o caso da última rodada, em que jogou bem e amassou o Internacional. Porém, a vitória escorreu por entre os dedos no último lance da partida. Já do lado do Atlético Paranaense, a gente tem um time que não vence no Campeonato Brasileiro desde julho. E aquela equipe que no início do ano parecia que ia dar trabalho, que ia brigar por G4 e ir para a Libertadores, hoje está na zona de rebaixamento e não vence desde julho. Um desempenho que só vem de mal a pior e que tem um roteiro de time rebaixado. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Por hora, com todo esse contexto já colocado, vamos para as escalações. Bem, do lado do Corinthians, cara, tinha basicamente o time titular, né? Você tinha alguns jogadores que, embora estivessem na convocação, né, para a data FIFA, conseguiram jogar, como é o caso do José Martínez, que eu ainda vou citar na escalação em si. Porém, era basicamente o time titular. O Corinthians vai ter uma decisão pela Copa do Brasil, né, no fim de semana contra o Flamengo. Porém, teve toda a data FIFA para treinar, né, para realmente melhorar esse repertório, melhorar ainda mais esse futebol que já era bom dos últimos jogos. E, cara, não tinha muito motivo pra poupar agora, porque essa é a grande final do Corinthians pra essa semana. O jogo contra o Flamengo, ele é importantíssimo, porém este jogo contra o Atlético Paranaense tinha um peso 10 vezes maior. Se o Corinthians não vencesse o Atlético Paranaense jogando em casa sobre os seus domínios, ainda mais com todo o contexto da temporada do Atlético Paranaense, era pra basicamente você jogar a toalha e falar, está rebaixado. Então a vitória aqui era essencial. Bem, o time corintiano veio com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, que eu vou falar mais no bloco do futuro do Corinthians sobre atuações individuais. Mas o que tá jogando de bola o Mateuzinho é brincadeira. André Ramalho e Kaká no miolo da zaga e Matheus Bidu na lateral esquerda. Aqui nós tínhamos novamente aquele losango, José Martínez na base do losango, né, como eu disse, voltou da seleção venezuelana mais rápido porque ele estava suspenso por cartão amarelo, então já retornou pro Corinthians e teve ritmo de jogo para ser titular contra o Atlético. Mas nas pontas do losango, Breno Bidon e André Carrilho, outra partidaça do Carrilho, e mais no topo do losango, Rodrigo Garro, que faltam palavras para descrever o quão bom é este ser humano. E no ataque, né, aquela dupla que também jogou contra o Internacional, Memphis Depay e Yuri Alberto. Já do lado do Cap, cara, a única competição realmente que o Atlético Paranaense disputa agora é o Campeonato Brasileiro, então naturalmente também não ia poupar. Terceira partida do técnico Lúcio Gonzalez. Te falar, nada promissor. Goleiro Mikael, um trio de zaga com o ex-corintiano Beleze, Thiago Heleno e Mateu Gamarra. Agora você tinha mais ou menos os 4 meio-campistas, né? Uns alas com Coelho e Esquivel e 2 volantes com Gabriel Giroto e Eric. Mais à frente você tinha basicamente um trio de ataque, né? Era um 3-4-3. E nesse trio de ataque a gente tinha Canóbio, que saiu logo no início da partida para a entrada do Julimar, né? O Canóbio acabou sentindo uma lesão. Nicão na ponta direita e no ataque, Pablo. E bem, meus queridos, nesse início do jogo você tem um Corinthians que tem a posse de bola, que começa realmente a tomar a iniciativa para a partida e já chegou com 4 minutos. Você tem um escanteio cobrado por Rodrigo Garro, uma jogada ensaiada, né? O Yuri Alberto ele vem fazer esse apoio por Rodrigo Garro, ele toca na entrada da área pro Mateuzinho, que é completamente livre de marcação, solta um chute maravilhoso, um petardo no ângulo, que ainda tocou na trave só para deixar tudo mais bonito, um verdadeiro golaço com 4 minutos. Que dava toda a tranquilidade pro Corinthians. Esse aqui é um jogo muito nervoso, por todo o contexto que eu já disse aqui nesse vídeo. Então, cara, esse gol do Mateuzinho logo com 4 minutos, ainda mais esse golaço que foi, com méritos do Corinthians, porque é uma jogada trabalhada, essa jogada ela é treinada. Cara, tira toda essa pressão, dá mais tranquilidade pro time jogar. E isso colaborou muito pro Corinthians, o verdadeiro golaço do Mateuzinho. E o Corinthians, ele continuou em cima depois desse gol, continuando tendo a posse do Atlético Paranaense, uma marcação muito ruim e não conseguia muito sair pro ataque realmente, né? E o Corinthians pressionando. E conseguiu chegar ao segundo gol em outro escanteio. Mais uma jogada trabalhada, né? O Rodrigo Garro, ele cruza essa bola fechada, né? Na primeira trave, acaba que tem um desvio do Pablo e a bola acaba batendo no Kaká, né? Tava ali mais ou menos existindo. Porém, faz a lei do ex valer, a bola resvala no Kaká realmente e vai pro fundo do gol. E com 20 minutos mais ou menos, o Corinthians abria 2-0.
Um placar importantíssimo, um placar justíssimo pro contexto da partida até então, de um Atlético Paranaense que não conseguia fazer nada e de um Corinthians que mostrava repertório, que mostrou que treinou na data FIFA, usou a data FIFA para melhorar o seu elenco, continuou apresentando aquele futebol muito bom dos últimos jogos e agora com algumas adições realmente, né, algumas jogadas trabalhadas como foram as dos 2 gols. E, cara, agora a gente tem basicamente o principal mal do Corinthians na partida. O Corinthians, ele fez um bom jogo. Porém, quando fez esse 2-0, mais ou menos ali pelos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o time ele relaxou muito. Diminuiu o ritmo e sentou no resultado durante todo o resto do primeiro tempo. E quando você relaxa, quando você senta no resultado, o outro time ele cresce. E foi isso que o Atlético Paranaense ele fez. Começou a melhorar na partida gradualmente, sem nenhuma grande chance logo de imediato. Porém, vinha chegando mais ataque, vinha dando trabalho, vinha pressionando. E quem tanto começa a martelar, uma hora acerta. Em um cruzamento do Esquivel, o Nicão ele acaba se antecipando ao André Ramalho e cabeceia pro fundo do gol do Hugo Souza. Um vacilo da zaga do Corinthians, porém com muito mérito do Nicão, e isso tem que ser dito. Porém, o Atlético Paranaense conseguia diminuir o placar com o Corinthians que estava dormindo. E 8 minutos depois, novamente, a defesa do Corinthians dormindo, o Atlético Paranaense faz uma boa triangulação e o Eric, o volante, sai sozinho na cara do Hugo Souza, mete um petado, já estava dentro da área, né, não tinha muito o que o Hugo Souza realmente fazer, e empata a partida. O Corinthians dormiu depois que fez os 2 gols e o Atlético Paranaense se aproveitou. O Atlético Paranaense que não fazia uma boa partida, depois dos 25 minutos do primeiro tempo, com o Corinthians relaxando, foi lá e empatou. E o primeiro tempo ele termina com esse contexto. Um psicológico do time corintiano que poderia ficar totalmente abalado e destruído, porque fez os 2 gols, relaxou e acabou levando um empate. E do Atlético Paranaense vai completamente grandão pro intervalo, porque, cara, não viu a cor da bola durante 20 minutos. E depois vai lá e consegue achar 2 gols em vacilos do adversário. Porém, pra volta do segundo tempo, né, a gente tem um cenário que mudou. Os jogadores do Corinthians muito provavelmente ouviram um senhor sermão na hora do intervalo, né, e o Corinthians voltou ligado. Todo aquele baque psicológico que o Corinthians ele tava sentindo depois do empate, né, no finalzinho do primeiro tempo, ele foi embora, os jogadores voltaram ligados e voltaram jogando melhor. Mas esse início de segundo tempo ele era mais aberto do que aquele início da partida. O Atlético Paranaense ainda conseguia escapar eventualmente, mas sem levar muito perigo. Só que era um jogo nervoso, era um jogo travado. O Corinthians ele voltou melhor, porém não conseguia fazer o gol. E são em momentos assim, momentos chatos, momentos tensos e momentos nervosos, de grande peso, que o jogador de grande qualidade, que o craque, ele se destaca. Que o craque, ele aparece. E temos que falar de Memphis Depay. Assim, eu tenho que fazer primeiro, né, uma pré-construção do golaço que o Memphis fez, porque ele vai muito mal no lance, né, perde uma bola patética em que ele se enrolou, né, realmente com a bola. E aí, cara, ele percebendo que ele tem que reagir, mostrar serviço pra torcida, ele vai lá na lateral direita, dá um carrinho e recupera a bola. Aí, né, a jogada sucede, ele recebe novamente a bola no ataque e sofre a falta. Falta essa que ele pegou, botou debaixo do braço, foi pra batida e meteu um senhor de um golaço. O Memphis Depay, que tem histórico na carreira dele de fazer belíssimos gols de falta, cara, pegou essa bola num momento tenso do jogo, num momento que o Corinthians precisava mais do que nunca de um gol, para não começar a virar um pandemônio. Ele manda a bola na gaveta, matou a coruja, chama o Ibama, pelo amor de Deus, cara. Não tinha outro ângulo mais perfeito pro Memphis fazer esse gol. E esse gol, o primeiro gol de Memphis Depay com a camisa do Corinthians, ele tem um peso gigantesco. Porque não só é o primeiro gol dessa contratação badaladíssima, é um golaço que levanta o ânimo, que mostra, eu tô aqui, eu cheguei. E assim, faz valer todo o jogo que o Corinthians vinha fazendo no segundo tempo. E dá aquela tranquilidade. Porque o cara, ele chamou a responsabilidade. O jogador que recebe 3 milhões por mês, fez valer os 3 milhões. Fez um gol importantíssimo. Fez um gol que deu uma vitória em uma final de Copa do Mundo contra o rebaixamento, como eu disse. Um gol com peso gigantesco. Um gol que o Memphis Depay, que chegou com todo o calibre que ele chegou, tem que fazer. E ele fez. E aí depois, cara, o Atlético Paranaense ele praticamente morre, né? Ainda conseguia atacar eventualmente, só que sem levar muita chance. E o Corinthians veio pra matar, saindo contra-ataques, né? O Yuri Alberto ele puxa um contra-ataque pela ponta esquerda, toca pro meio, a bola acaba sobrando, pingando pra quem? Pra Rodrigo Garro. Um cara extremamente irregular, um craque de bola, que quando o Corinthians estava na merda, na primeira metade do ano, era o único jogador que botava a bola debaixo do braço, chamava a responsabilidade e arrancava pontos essenciais pro time corintiano.
Ele chega lá, né, mete um petardo na bola, o Mikael ainda chega a encostar na bola, porém não conseguiu parar ela realmente, né. Corinthians 4-2 e novamente, né, em outro lance, você tem o Romero pegando essa bola na ponta direita, lança pro meio campo, Rodrigo Garro se antecipa a zaga, domina a bola, toca pra Thales Magno faz uma assistência maravilhosa pro Yuri Alberto, que em 2 tempos, só com 2 toques na bola, já domina, puxa pra perna esquerda e finaliza pro fundo do gol do Mikael, confirmando novamente a boa fase de Yuri Alberto. Fez outra boa partida, que não é mais novidade, tá virando rotina. E com esse gol do Yuri Alberto, o Corinthians fechou o caixão. 5-2. O Corinthians vence o confronto direto. O Corinthians vence a final da semana. Agora vai ter outra semifinal, né? Outro jogo importantíssimo. Porém, aqui era o foco. O Corinthians finalmente respira na luta contra o rebaixamento. E do lado do Atlético Paranaense é uma situação muito mais complicada. Mas eu ainda vou falar no bloco do futuro do CAP realmente. Partindo pro futuro do Corinthians. Cara, eu quero pontuar algumas coisas mais específicas da atuação do time corintiano, né, nessa partida. Vou começar pelos pontos negativos, tá? Assim, eu não posso deixar de pontuar. A partida ofensiva do José Martínez foi muito ruim. É aquele jogador, cão de guarda, aquele primeiro volante que realmente recupera muitas bolas, porém que quando tem que construir, deixa muito a desejar. E, cara, ele não acertou nenhum passe progressivo pra frente do campo na partida de ontem. E muito pelo contrário, errou muitos e muitos passes. Passes esses que poderiam ter complicado o Corinthians. Uma partida muito ruim dele, porém que não é pra jogar pra merda. É um bom jogador, só que ele tem que acertar essa questão do passe, ou o Ramon Dias não pode exigir isso dele. Porque claramente não é a principal característica dele. Ele tá ali pra marcar, então ele vai precisar desse auxílio. E outro ponto mais negativo, antes de eu chegar da principal crítica que eu tenho ao jogo do Corinthians, foi justamente, cara, a falta de bolas aéreas ganhas pelo lado corintiano. O Atlético Paranaense ele teve muita chance de marcar gols em escanteios e em bolas aéreas. O Corinthians ele tem que treinar isso pro jogo de domingo contra o Flamengo, porque isso aí tem que melhorar. Cara, a partida aérea ontem do Corinthians foi realmente muito mal. Sem falar da principal crítica, a dormida por 20 minutos no finalzinho do primeiro tempo, na reta final, da metade para o fim do primeiro tempo. Cara, eu entendo, é um jogo nervoso e quando você abre esse 2-0, você fica, caraca, ufa, tiramos toda a pressão de fazer um gol logo. E mais do que isso, aumentamos 2-0, tamo tranquilo. Não pode fazer isso. Não pode se abdicar de jogar como o Corinthians abdicou na segunda metade do primeiro tempo. Isso contra uma equipe mais organizada, melhor que a desse Atlético Paranaense, que é um time patético, fraquíssimo e merece estar na posição que está ainda hoje, né? Mas ainda vou comentar disso mais pra frente. Pode custar o jogo. Se o Corinthians der essa dormida contra o Flamengo no domingo pela semifinal da Copa do Brasil, pode muito bem tomar 3 gols logo. Não pode dar essa dormida. E eu acho que o Ramon Dias ele tem que corrigir isso. Porque no jogo contra o Flamengo, por exemplo, o time ainda estava dormindo no primeiro tempo. E agora, quando fez 2 gols contra o CAP, dormiu novamente. Poderia ter custado esse jogo que era imprescindível na luta contra o rebaixamento. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Só que agora eu tenho que elogiar. Eu vou começar por atuações individuais. Cara, Mateuzinho tá pedindo passagem há muito tempo, tá jogando muito mais bola que o Fagner. Mais uma excelentíssima partida e finalmente fez aquele gol de fora da área que ele vem buscando há muito tempo. Excelente partida. O Mateuzinho, ele foi muito criticado com razão porque não vinha jogando muita bola no decorrer do ano. Porém, quando chegou o Ramon Dias, ele vem evoluindo jogo após jogo. E merece essa titularidade. Merece ser titular contra o Flamengo no domingo. André Carrilho, o que falar desse cara? É um jogador que chegou sem muita mídia, só que joga bola pra caralho. Perdão o palavrão, mas não tem como definir a bola que joga André Carrilho. Um jogador espetacular. Esse peruano é maravilhoso, cara. Ele é o equilíbrio entre defesa e ataque, entre marcação e criação. É aquele jogador, cara, que ele bota a bola no pé, ele domina a bola, deixa o Corinthians tranquilo. É um jogador com extra classe. Ontem, na partida, cara, eu diria que ele só foi pior do que o Rodrigo Garro, que pra mim foi o craque do jogo. O que jogou o André Carrilho é brincadeira. Eu acho que tem que ser muito mais valorizado. Porque não foi só nessa partida que ele teve esse desempenho maravilhoso. E, cara, que achado que o Corinthians fez. Uma excelente janela do meio do ano que trouxe diversos nomes, mas um dos melhores, eu tenho certeza, que é André Carrilho. Fala de Rodrigo Garro, né? Que é um craque da bola. Cara, eu já disse, no momento de dificuldade, quando o Corinthians precisa, ali tá o Garro pra socorrer. Assim, pela nota do SofaScore que apareceu, né, quando eu falei das escalações, aparece realmente que ele não foi o melhor da partida e tudo mais, só que, cara, quando você olha o jogo, quando você faz a análise, você percebe o quão imprescindível é Rodrigo Garro para a construção do Corinthians. É um jogador extra classe. É uma das melhores contratações de Augusto Melo. Um presidente que fez muita coisa errada até agora, mas em quesito de contratação, ele acertou bastante. E Rodrigo Garro é mais um desses acertos.
Um jogador que jogou bem o ano inteiro. Um dos melhores, se não o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Que antes sofria muito por seus companheiros não acompanhar o seu ritmo. E muito por conta disso não tem tantas estatísticas. E muito por conta disso não recebe o reconhecimento que merece. Mas agora tá sendo gol, tá sendo assistência, porque o seu redor tá melhorando. E ele não diminuiu o seu ritmo. Ele não diminuiu as suas atuações maravilhosas e que contribuem para o Corinthians ganhar jogos e pontuar em situações difíceis, em situações adversas e também conseguir classificações. É um jogadoraço. É um projeto de ídolo. E que, se continuar, vai fazer muita história com a camisa do Corinthians. E agora eu tenho que falar da dupla de ataque, né? Começando pelo Roberto, porque eu não tenho muito pra falar do Roberto. Mas uma excelente partida do camisa 9 do Corinthians. Novamente sendo utilizado corretamente, acionado em velocidade, construindo, servindo seus companheiros e no fim é premiado com gol. Novamente, dando a vida, suando, ajudando na marcação, não cansando. Cara, belíssima recuperação do Roberto, que já tem a sua melhor temporada na vida como profissional. E tomara que melhore ainda mais. É um moleque que sofreu e que apanhou muito. E ele merece todo o sucesso que ele tá tendo agora e todo o reconhecimento que ele tá tendo agora. Ontem, novamente, muito aplaudido. E agora o Memphis Depay. Eu queria saber onde que estão aqueles críticos, aquelas pessoas que mandaram mensagem xingando o Memphis Depay depois do clássico contra o São Paulo. Falando que o cara tava de brincadeira. Falando que o cara não era tudo isso. Cadê vocês? Eu sei que tem muita gente que menosprezou o Memphis Depay. Eu quero ouvir um por um. Vão negar o que ele fez ontem? Vão negar da melhora técnica? Vão negar que é um jogadoraço, que quando tiver 100% fisicamente vai sobrar no Brasil? Vocês vão continuar negando isso? O gol de falta que ele faz é um gol de craque. Os passes, a ajuda na construção que ele faz é de um jogador de uma rotação diferenciada, de um jogador de nível europeu que está no Campeonato Brasileiro. E agora está recuperando fisicamente. No lance do gol de falta dele, se não fosse a recuperação física, se não fosse o carrinho, a roubada de bola que ele faz na defesa, ele voltar a ajudar para reconstruir, não teria saído o gol. A gente tem que valorizar ele, porque é um jogadoraço. Você que criticou ele, eu imagino que você esteja um tanto quanto arrependido, porque é um craque. É um jogador muito diferente e vai sobrar no Brasil quando tiver 100%. Ele mesmo falou ontem, ele não tá 100%. Então, imagina quando ele tiver. E também tem que pontuar aqui coletivamente. Mais um bom jogo do Corinthians, novamente, tirando aquele apagão. Foi uma excelente partida, dominou o Atlético Paranaense. E eu não quero mais postergar muito, né, porque eu já falei bastante do Corinthians. Mas no geral, partida muito promissora. O Corinthians chega com moral elevada para enfrentar o Flamengo. Não quer dizer que o Corinthians vai classificar, muita calma nessa hora. Mas que o clima ele mudou, que o Corinthians chega mais tranquilo, ele chega. Porque a final que ele tinha na semana foi vencida. E agora essa semifinal é um jogo importantíssimo, mas não tinha o peso desde aqui. E agora o Corinthians ele chega muito mais forte e eu acho que é até que renovado. Tem chance de classificação. Agora é realmente esperar o jogo de domingo. E agora eu tenho que falar do Atlético Paranaense, que eu também tenho algumas coisinhas pra falar. Meus amigos, que ano centenário patético. O Atlético Paranaense já tá no seu quinto técnico, contratou o Lúcio Gonzalez, um treinador que venceu apenas uma partida como treinador profissional. É isso mesmo que você ouviu. Como treinador, Lúcio Gonzalez tem uma vitória. E ele foi contratado com a missão de evitar a queda do Atlético Paranaense. É um time que só vem piorando em desempenho, que ainda tem um azar de perder o seu melhor jogador da temporada, que é o Canóbio, por lesão, né, no caso dessa partida. De uma administração que claramente já está saturada. De um Petraglia que deu as maiores glórias dessa instituição. Porém, que uma hora tem que aceitar, tem que abaixar a cabeça e falar, eu errei. Porque o ano do Atlético Paranaense é trágico. E muito provavelmente vai repetir o que o seu rival Coritiba fez no ano do seu centenário. Ser rebaixado quando comemora os 100 anos de uma instituição. Um feito que é patético. Um feito que é triste para a instituição e para o seu torcedor, mas que é merecidíssimo. Por quê? Porque o desempenho do Atlético Paranaense durante todo o ano é pífio. Desde que o Cuca saiu, vem só piorando, fazendo partida ruim atrás de partida ruim. E agora chegou nessa situação. Um time que está namorando com a zona de rebaixamento há muito tempo. E agora finalmente entrou nela. Eu vejo Corinthians, Fluminense reagindo. O Atlético Paranaense, não. É um time que não vence há 2 meses, é um time que não desempenha, e é um time que não tem mais moral também. Eu acho que pro Atlético Paranaense se salvar, só um milagre na terra. Porque com esse trabalho, que muito provavelmente daqui a 2 semanas vai ser outro, porque eu duvido que o Lúcio ele aguente, eu acho que não vai conseguir se salvar. E um time que há 2 anos atrás era finalista de Conmebol Libertadores,
Basicamente foi perdido por uma administração que realmente saturou, não soube o que fazer no ano do seu centenário e também no ano pré-centenário, porque o final de 2023 é muito frustrante também para o Atlético Paranaense, e que muito provavelmente vai colher os frutos dessa má administração, nesse final de passagem ruim do Petraglia. Então, do mais é isso. Realmente a gente tem de um lado um alívio, o respiro, e do outro lado um time que se complicou de vez. Um time que para escapar do rebaixamento vai ter que orar muito e vai ter que começar a jogar bola. E do lado do Corinthians é um alívio. Finalmente o torcedor ele pode respirar aliviado. Tudo bem, não tá fora da zona de rebaixamento decretado, né? Porque você ainda tem jogos a acontecerem nessa rodada. O Vitória, por exemplo, se ganhar manda o Corinthians de volta para a zona de rebaixamento. E você também tem times como o próprio Atlético Paranaense que tem jogos a menos, né? Tem partidas a menos. Porém o cenário é um pouquinho mais positivo. O Corinthians novamente vai ter uma nova final pelo Campeonato Brasileiro. Cuiabá fora de casa e tem jogadores suspensos, como é o caso de Yuri Alberto, Kaká e José Martínez. Porém, tem que ganhar esse jogo. E pelo desempenho, tem boas chances de fazer isso. Agora realmente é esperar. Mais um passo de cada vez. Ainda tem uma decisão contra o Flamengo no fim de semana e posteriormente ainda tem o jogo contra o Racing pela Sul-Americana. Então, uma final de cada vez. Porque daqui pro final do ano, o Corinthians ele só vai ter finais. 8 finais pelo Campeonato Brasileiro, 2 finais no mínimo pela Sul-Americana e mais uma final no mínimo pela Copa do Brasil. Agora é ver como o time ele vai desempenhar e como vai terminar o ano do Corinthians. Mas que se continuar com esse desempenho, tem tudo para ter, no mínimo, um desfecho positivo. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso, e até o vídeo de amanhã.